Você foi enganado. Desde o dia em que nasceu, o mundo o treinou para acreditar que a vida é algo que acontece com você, em vez de algo que acontece através de você. Disseram-lhe para ficar quieto, para obedecer, para esperar a sua vez, para ir à escola, para arranjar um emprego, para trocar o seu tempo por um salário, para correr atrás dos fins de semana e rezar pela aposentadoria. E como prisioneiros silenciosos, a maioria das pessoas se conforma. Elas acordam aos 60 anos com a saúde debilitada, os sonhos esquecidos, o coração pesado com um arrependimento que queima mais profundamente que o fracasso, o arrependimento de nunca terem vivido de verdade. A maioria das pessoas passa a vida em silencioso desespero, presas em correntes invisíveis, iludindo-se de que conforto é liberdade, quando, na realidade, o conforto é a prisão mais perigosa de todas. Elas seguem o roteiro imposto pela sociedade sem jamais questionar quem o escreveu. E a verdade mais cruel de todas: esse roteiro nunca foi concebido para a sua grandeza, foi concebido para a sua obediência. Napoleon Hill descobriu isso há um século, quando estudou os titãs de sua época, homens como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, homens que construíram impérios enquanto outros apenas sobreviveram. Hill passou décadas decifrando o que separava os poucos que alcançaram a grandeza, dos milhões que afundaram na mediocridade. E ele descobriu algo que o mundo não queria que você soubesse. O sucesso nunca é um acidente. Ele é planejado, é forjado por meio de hábitos deliberados, repetidos todos os dias, até que a própria mente seja reprogramada para o poder. E hoje, vou compartilhar com vocês 5 hábitos diários extraídos diretamente dos princípios de Napoleon Hill. 5 hábitos que, se vocês optarem por incorporá-los, os libertarão da névoa da mediocridade e os colocarão firmemente no caminho do seu destino. Não são atalhos, nem truques, nem soluções temporárias. São as disciplinas eternas de homens e mulheres que se recusam a morrer na mediocridade. O primeiro hábito é o alicerce sobre o qual todo império, toda fortuna, toda obra-prima já foi construída. Ignore-o, e você permanecerá um peão. Domine-o, e você se tornará imparável. Hábito 1. A prática diária de um propósito definido. Napoleon Hill escreveu de forma clara: ter um propósito definido é o ponto de partida para todas as conquistas. No entanto, a maioria das pessoas caminha pela vida como sonâmbulos, vagando de tarefa em tarefa, de salário em salário, sem nunca se fazer a pergunta que muda tudo: o que eu realmente quero? Pense nisso. O homem comum acorda de manhã não porque é atraído por uma visão, mas porque um despertador o arranca da cama. Ele se arrasta para um emprego que detesta, trocando suas preciosas horas de vida por trocados, voltando para casa exausto demais para fazer qualquer coisa, além de encarar telas até desabar na cama apenas para repetir tudo de novo amanhã. Isso não é viver, isso é existir. E existir sem propósito é escravidão disfarçada de conforto. A história nos mostra o contrário. Edison não descobriu a lâmpada por acaso ele tinha um propósito claro e ardente. Ford não criou a revolução automobilística porque precisava de um salário, ele tinha um propósito definido: colocar a América sobre rodas. Walt Disney não construiu seu império por conveniência, ele tinha um propósito tão forte que nem mesmo a falência, o ridículo e as repetidas rejeições conseguiram destruí-lo. Propósito é a bússola. Propósito é a chama. Propósito é a diferença entre vagar sem rumo no oceano da vida ou conduzir seu próprio barco rumo a um destino escolhido. Eis a lei. A mente, sem um propósito definido, torna-se um terreno fértil para o medo, a dúvida e a distração. O cérebro humano é como solo fértil, qualquer semente que você plante cresce. Se você plantar indecisão, as ervas daninhas da procrastinação e do arrependimento tomarão conta. Mas se você plantar um propósito definido, ele se tornará um jardim de energia e criatividade inesgotáveis. Eis então o hábito diário, todas as manhãs, antes de tocar no celular, antes que o ruído do mundo invada sua mente, sente-se com uma caneta e papel e escreva seu propósito definido. Nada de desejos vagos, não metas tímidas, mas sua missão clara e ardente. Quem você está se tornando? O que você exige da vida? Pelo que você está disposto a sacrificar? Escreva isso no presente, como se já lhe pertencesse. Deixe seu subconsciente sentir, saborear, vivenciar.
Isso não é superstição, é ciência. Hill provou isso. A neurociência moderna confirma. Quando você define um propósito e o repete diariamente, você ativa o sistema reticular ativador do cérebro, o mecanismo que filtra a realidade. De repente, oportunidades que você antes ignorava se tornam visíveis. A energia que antes lhe faltava começa a surgir. Obstáculos que antes o paralisavam se tornam degraus, porque a mente, uma vez que conhece seu alvo, se torna uma arma. E entenda isto: sem uma conexão diária com seu propósito definido, a vida irá distraí-lo. O mundo o tentará com trivialidades. As pessoas o arrastarão para suas emergências. O sistema o afogará em ruídos sem sentido. E antes que você perceba, meses se transformam em anos. E seu sonho ainda estará à espreita nas sombras. Então adote este mantra: vivo minha vida com propósito, não por acaso. Repita-o até que se torne o ritmo da sua alma. Grave-o na sua mente, porque o homem com propósito não pode ser escravizado. A mulher com propósito não pode ser quebrada. Um propósito definido é a chave mestra e aqueles que o possuem dobram o mundo à sua vontade. Mas eis a dura verdade: a maioria das pessoas jamais escreverá seu propósito definitivo. Não porque não queiram, mas porque têm medo. Medo de se comprometer, medo de admitir para si mesmas o que realmente desejam. Medo de se olhar no espelho e perceber o quão distantes estão da vida que deveriam viver. O medo se disfarça de lógica. Ele sussurra: seja realista, não sonhe muito alto, apenas sobreviva, apenas se vire. Esse sussurro não é seu aliado, é seu inimigo. É a voz da mediocridade, a voz da conformidade, a voz das inúmeras almas que morreram com sua música ainda aprisionada dentro de si. E a menos que você o silencie com propósito, ele silenciará você. Napoleon Hill descreveu isso como uma das maiores tragédias da humanidade: o potencial desperdiçado de homens e mulheres que possuíam dons, ideias e talentos, mas que nunca ousaram persegui-los. Viveram como sombras de si mesmos, morrendo com sua grandeza enterrada dentro de si. Mas aqueles que ousaram se comprometer com um propósito definido se destacaram da multidão. Andrew Carnegie, que saiu da sujeira de uma fábrica escocesa para se tornar um dos homens mais ricos da história, fez isso não por sorte, mas porque definiu seu propósito com tanta clareza que todas as decisões de sua vida se encaminharam para ele. Henry Ford, ridicularizado por tentar criar um automóvel para o homem comum, ouviu repetidamente que era impossível. No entanto, seu propósito era claro: democratizar o transporte. Essa clareza o impulsionou a tentar o que outros zombavam, até que o impossível se tornou inevitável. E não nos esqueçamos de Abraham Lincoln, que fracassou nos negócios, perdeu eleições, enfrentou decepções amorosas e sofreu uma depressão devastadora. O que o sustentou em meio à tempestade não foi a sorte, mas sim um propósito, uma visão clara de preservar a união, de libertar os escravizados e de incutir justiça nas entranhas de uma nação fragmentada. Você percebe o padrão? Um propósito definido transforma o comum em extraordinário. Sem ele, você é um andarilho no deserto. Com ele, você é um guerreiro com uma espada. Então, aqui está o seu passo a seguir. Todos os dias, reserve 5 minutos de silêncio, sem distrações, sem desculpas. Escreva o seu propósito, fale o seu propósito e então, visualize-se vivendo-o. Não algum dia, não no futuro, mas agora. Sinta o orgulho no peito, sinta a força nos ossos. Grave isso no seu sistema nervoso até que seu corpo não consiga mais distinguir entre a visão e a realidade. Foi assim que Edison suportou 10.000 experimentos fracassados sem desistir, porque seu propósito era maior do que seus contratempos. Foi assim que Disney, rejeitado por banqueiros mais de 300 vezes, ainda encontrou fé para construir seu reino de imaginação, porque seu propósito era maior do que o de seus críticos. Você pode não estar construindo lâmpadas, automóveis ou reinos de fantasia, mas seu propósito importa tanto quanto. Seja seu destino criar um negócio, transformar o legado da sua família, inspirar milhões ou dominar uma arte. Seu propósito é a faísca que acenderá cada passo. E aqui está o mantra que deve ecoar em sua mente diariamente: meu propósito é meu poder. Meu propósito é meu escudo, meu propósito é meu guia. Repita até que as correntes da dúvida se quebrem.
Repita até que a procrastinação desapareça. Repita até que a disciplina se torne liberdade. Agora, permita-me dissipar a última ilusão. Propósito não tem a ver com facilidade. Propósito não tem a ver com conforto. Propósito exige sacrifício. Exige que você abandone distrações, desculpas e a falsa segurança de se misturar à multidão. Exige que você arrisque o fracasso, suporte o ridículo e atravesse tempestades. Mas eis o paradoxo. Quando você paga o preço do propósito, a vida lhe retribui com recompensas inimagináveis, porque o propósito transforma o sofrimento em combustível, transforma obstáculos em mestres, pega o fogo que antes o consumia e o converte na chama que ilumina seu caminho. Não espere, não hesite, porque cada dia que você passa à deriva, sem rumo, é um dia roubado do seu destino. E você não pode se dar ao luxo de trocar sua vida finita por um arrependimento infinito. O mundo não se lembra daqueles que vagam à deriva. Lembra-se daqueles que ousaram declarar: este sou eu. Isto é o que farei. Esta é a montanha que escalarei mesmo que me custe o último suspiro. Esse é o poder de um propósito definido. Esse é o primeiro hábito que transforma a sua vida. E uma vez que esse hábito esteja formado, uma vez que você viva cada dia com seu propósito ardendo em seu peito, como uma segunda batida do coração, você nunca mais será o mesmo. Porque o homem ou a mulher com um propósito definido é uma força da natureza. São inabaláveis, imparáveis, inegáveis. Mas ouça com atenção: o propósito sem reforço diário morre. Uma meta escrita uma vez e esquecida não passa de ilusão. Um sonho falado uma vez e nunca vivido não passa de mera ilusão. É por isso que Napoleon Hill insistia: deve ser diário, deve ser implacável, deve se tornar um ritual. O atleta não treina uma vez esperando alcançar a grandeza, ele treina diariamente até que o corpo se torne uma arma. A musicista não pratica uma vez esperando dominar ela, pratica diariamente até que suas mãos se movam por instinto. Assim é com o propósito. Sem o ritual diário, seu propósito se dissipará em meio ao ruído do mundo. Mas com o ritual diário, ele crescerá até consumi-lo com poder. Cada vez que você escreve seu propósito, cada vez que o declara em voz alta, cada vez que fecha os olhos e o vê como já seu, você o está gravando mais profundamente em seu subconsciente. Você está se reprogramando com uma nova identidade. Você está dizendo ao universo: este sou eu e nada me impedirá. E não se engane, o mundo vai te testar. No momento em que você declarar seu propósito, a vida colocará obstáculos em seu caminho. Amigos duvidarão de você. Estranhos zombarão de você. Sua própria mente sussurrará: talvez você não consiga. Esse é o campo de batalha. E nesse campo de batalha, apenas uma coisa poderá te salvar: seu propósito definido. Porque quando o mundo diz para desistir, o seu propósito diz para lutar. Quando o medo diz para se esconder, o seu propósito diz para se levantar. Quando a dúvida diz para esperar, o seu propósito diz agora. Por isso Hill disse: o ponto de partida de toda conquista é a definição de um propósito. Não é um passo opcional, é o alicerce. Sem ele, você está à deriva na tempestade. Com ele, você é a tempestade. Então grave isso na sua mente. Um dia sem propósito é um dia desperdiçado. Uma vida sem propósito é uma vida entregue. Esta é a sua linha divisória. Hoje é o dia em que você para devagar. Hoje é o dia em que você declara guerra à mediocridade. Hoje é o dia em que você se ergue com propósito como sua arma, seu escudo, sua luz guia. Ter um propósito definido não é para os tímidos. É para aqueles que se recusam a morrer na mediocridade. É para aqueles que preferem fracassar perseguindo uma montanha do que ter sucesso sentados em segurança no vale. Se você ousar reivindicá-la, sua vida nunca mais pertencerá ao acaso. Ela pertencerá à escolha. A sua escolha. Esse é o hábito 1, a prática diária de um propósito definido. A primeira chave para transformar sua vida, para romper as correntes invisíveis, para se tornar a pessoa que você nasceu para ser. E quando o propósito arde em sua alma, o próximo hábito afia a lâmina da sua própria mente, de modo que nada, nem o medo, nem a dúvida, nem o fracasso possa tirá-lo de você. Hábito 2. A disciplina diária de dominar a sua mente. Se um propósito definido é a bússola, então a mente é o motor que te leva em direção a ele.
E aqui reside a tragédia da vida humana. A maioria das pessoas nunca aprende a controlar o único instrumento mais poderoso que exércitos, mais valioso que ouro, mais transformador que a tecnologia a própria mente. Napoleon Hill declarou com brutal clareza: ou você controla sua mente, ou sua mente controla você. Não há meio termo. E, no entanto, olhe ao redor. A maioria das pessoas não domina a própria mente e são escravas dela. Acordam de manhã já afogadas em preocupações, medo e distrações. Seus pensamentos se espalham como folhas ao vento. Permitem que as redes sociais, as notícias, as fofocas e as opiniões alheias sequestrem seu espaço mental. Não têm controle sobre seu mundo interior e, por isso, seu mundo exterior reflete o caos. Os bem-sucedidos conhecem a verdade oposta. Antes de vencer as circunstâncias, é preciso vencer a si mesmo. O império que você sonha construir começa não na sala de reuniões, não no mercado, não no mundo exterior, mas na catedral silenciosa da sua própria mente. Pense nos grandes. Thomas Edison, falhando milhares de vezes na escuridão, jamais permitiu que sua mente se entregasse ao desespero. Ele a controlou, manteve-a firme e, por meio desse domínio, trouxe à luz a própria luz. Henry Ford, ridicularizado por engenheiros e intelectuais que o consideravam inculto, silenciou o ruído com a clareza de seu próprio pensamento e construiu uma indústria que transformou o mundo. Até mesmo Andrew Carnegie, que começou como um imigrante pobre sem nada, dominou seu próprio pensamento de tal forma que conseguia enxergar oportunidades onde outros viam apenas limitações. Entenda isto: a mente é um imã. Aquilo que a domina, você atrai. Se você a preenche com medo, atrai mais motivos para temer. Se você a preenche com dúvida, atrai mais motivos para duvidar. Mas se você a disciplina com fé, com coragem, com visão, você atrai oportunidades, recursos e aliados que se alinham com essa vibração. Qual é, então, o hábito diário? É simples, mas não fácil. Todos os dias, você deve alimentar, proteger e treinar sua mente como se ela fosse o bem mais valioso que você possui, porque é. Alimente sua mente. Comece o dia não com notícias, não com negatividade, não com rolagem infinita nas redes sociais, mas com a verdade, com sabedoria, com afirmações que te alinhem ao seu propósito. Leia os escritos daqueles que construíram impérios. Estude as biografias de homens e mulheres que superaram obstáculos aparentemente intransponíveis. Pronuncie palavras de poder para si mesmo até que seu subconsciente não mais aceite a fraqueza. Proteja sua mente. Não permita que toda opinião, toda distração, toda voz se instale em seu palácio mental. Seja implacável. Assim como um rei protege seu castelo, proteja os portões da sua atenção. Se um pensamento não serve ao seu propósito, ele não pertence à sua mente. Se uma voz o desanima, silencia. Se um hábito polui sua clareza, livre-se dele. Treine sua mente. Isso significa disciplina, meditação, visualização, o ato diário de direcionar seus pensamentos em vez de ser arrastado por eles. 10 minutos de visualização focada em seu objetivo vale mais do que 10 horas de atividade frenética e sem foco. Por quê? Porque a mente direciona a energia, e a energia direcionada se transforma em poder. Hill chamou isso de autossugestão, o condicionamento diário da mente subconsciente com pensamentos e afirmações deliberadas. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar com base em padrões de pensamento repetidos. Chame como quiser, o princípio é eterno. Os pensamentos nos quais você se concentra diariamente se tornam a arquitetura do seu destino. Deixe-me dar-lhe uma imagem. Imagine um rio. Se deixado sem controle, ele inunda e destrói. Mas se represado e canalizado, gera eletricidade para abastecer cidades. Essa é a sua mente. Se deixada sem controle, ela o afoga em medo e mediocridade. Controlada e canalizada, ilumina o seu mundo. Todo campeão conhece essa verdade. Michael Jordan visualizava cada arremesso antes de executá-lo. Muhammad Ali se autoproclamou o maior muito antes de o mundo acreditar nele. Elon Musk imagina futuros com tanta clareza que impulsiona indústrias inteiras pela pura força de sua visão. Nada disso é mágica, é disciplina mental. Então repita comigo: minha mente é minha maior arma e eu a controlo.
Diga isso diariamente. Diga isso até que o medo trema ao ouvir sua voz. Diga isso até que a dúvida se dissipe diante da sua presença. Mas sejamos claros, dominar a mente não é um evento isolado. É uma guerra diária. Todos os dias, você acorda em um campo de batalha e o inimigo são seus próprios pensamentos. O inimigo é a distração, o medo, a preguiça, a autocomiseração. Se você não lutar, você perde. Se você lutar diariamente, você vence diariamente. E a recompensa? A recompensa é a liberdade. Liberdade da tirania do medo. Liberdade das correntes da dúvida. Liberdade da manipulação do mundo exterior. Quando você domina sua mente, nenhuma circunstância pode escravizar-lo. Nenhuma crítica pode esmagar-lo. Nenhuma tempestade pode destruir-lo. Esta é uma disciplina que poucos abraçarão, mas para aqueles que a abraçam, é o segundo hábito que transforma a vida em sua essência. Dominar a mente não significa negar a realidade. Significa direcioná-la. Homens fracos dizem, não posso controlar o que penso. Homens fortes sabem, eu decido o que penso, e por meio dessa decisão, moldo meu futuro. A maior escravidão é a escravidão mental, e a maior liberdade é a liberdade mental. Pense em Nelson Mandela, preso por 27 anos, privado de sua liberdade, separado de seu povo, submetido a trabalhos forçados, e, no entanto, ele emergiu não derrotado, mas inabalável. Como? Porque sua mente permaneceu livre. Ele se recusou a deixar que seus captores definissem seu mundo interior. Ele treinou seus pensamentos diariamente, aprimorando sua visão de uma África do Sul livre até que ela se tornasse realidade. Essa é a diferença entre ser vítima e vencer. Napoleon Hill alertou sobre os 6 fantasmas do medo: pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice e morte. Esses medos assombram a mente das massas, ditando suas escolhas e limitando-as. Mas o homem que domina a própria mente reconhece esses fantasmas pelo que são: ilusões. Ele os substitui pela fé, pela coragem e pela certeza. Eis aqui sua ação diária. Todas as manhãs, após declarar seu propósito definido, passe 10 minutos em silêncio absoluto. Feche os olhos, respire profundamente, visualize seu propósito já cumprido. Veja-se caminhando rumo à vida que deseja. Veja os rostos daqueles que o apoiam. Sinta a emoção da vitória em seu peito. E enquanto respira, repita: eu sou o mestre dos meus pensamentos. Minha mente me serve, minha mente me obedece. No início, o mundo interior resistirá. A dúvida sussurrará. O medo baterá à porta. Mas a consistência cria novos sulcos no cérebro. Dia após dia, sua mente aprende a obedecer, aprende a se concentrar, aprende a acreditar. E logo, o que antes parecia impossível torna-se inevitável. Isto não é fantasia, é a base sobre a qual se constroem fortunas. O Império de Carnegie, o de Edison, invenções, a Revolução de Ford, todas elas nasceram primeiro na mente. O projeto de todo triunfo começa no pensamento, e somente aqueles que dominam o pensamento são dignos do triunfo. Entenda esta lei. Seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. O caos exterior é o caos interior. A ordem exterior é a ordem interior. O sucesso exterior é o sucesso interior. É por isso que a maioria das pessoas nunca consegue escapar da mediocridade. Elas enfeitam a vida exterior, mas negligenciam-a. Muito disso é escravidão mental, e a maior liberdade é a liberdade mental. Pense em Nelson Mandela, preso por 27 anos, privado de sua liberdade, separado de seu povo, submetido a trabalhos forçados. E, no entanto, ele emergiu não derrotado, mas inabalável. Como? Porque sua mente permaneceu livre. Ele se recusou a deixar que seus captores definissem seu mundo interior. Ele treinou seus pensamentos diariamente, aprimorando sua visão de uma África do Sul livre até que ela se tornasse realidade. Essa é a diferença entre ser vítima e vencer. Napoleon Hill alertou sobre os 6 fantasmas do medo: pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice e morte. Esses medos assombram a mente das massas, ditando suas escolhas e limitando-as. Mas o homem que domina a própria mente reconhece esses fantasmas pelo que são: ilusões. Ele os substitui pela fé, pela coragem e pela certeza. Eis aqui sua ação diária.
Todas as manhãs, após declarar seu propósito definido, passe 10 minutos em silêncio absoluto. Feche os olhos, respire profundamente, visualize seu propósito já cumprido. Veja-se caminhando rumo à vida que deseja. Veja os rostos daqueles que o apoiam. Sinta a emoção da vitória em seu peito. E enquanto respira, repita: eu sou o mestre dos meus pensamentos. Minha mente me serve. Minha mente me obedece. No início, o mundo interior resistirá. A dúvida sussurrará. O medo baterá à porta. Mas a consistência cria novos sulcos no cérebro. Dia após dia, sua mente aprende a obedecer. Aprende a se concentrar. Aprende a acreditar. E logo, o que antes parecia impossível torna-se inevitável. Isto não é fantasia. É o alicerce sobre o qual se constroem fortunas. O império de Carnegie, as invenções de Edison, a revolução de Ford. Todas elas nasceram primeiro na mente. O projeto de todo triunfo começa no pensamento. E somente aqueles que dominam o pensamento são dignos do triunfo. Entenda esta lei. Seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. O caos exterior é o caos interior. A ordem exterior é a ordem interior. O sucesso exterior é o sucesso interior. É por isso que a maioria das pessoas nunca consegue escapar da mediocridade. Elas enfeitam a vida exterior, mas negligenciam o campo de batalha da vida interior. Elas poliam a superfície, enquanto a mente apodrece por baixo. Mas você não conseguirá, porque agora você conhece o segredo. Para dominar a vida, primeiro você precisa dominar o pensamento. Repita: minha mente é meu reino. Eu me sento no trono. Proteja seu trono diariamente. Recuse-se a abdicar dele por medo, dúvida ou distração. Governe com clareza. Governe com foco. Governe com fé inabalável, porque o governante interior se torna o conquistador exterior. E esse é o hábito 2, a disciplina diária de dominar a sua mente. O hábito que transforma você de prisioneiro dos pensamentos em rei dos pensamentos. O hábito que reconfigura o seu destino de dentro para fora. Agora que seu propósito está claro e sua mente está disciplinada, o terceiro hábito afia a lâmina da ação, a lei que transforma a visão interior em realidade exterior. Hábito 3. O ritual diário da ação incansável. Propósito sem ação é um sonho. Domínio da mente sem ação é meditação sem frutos. Você pode ter a visão mais clara, a fé mais forte, os pensamentos mais disciplinados. Mas se você se recusar a agir, nada muda. Os cemitérios da história estão cheios de homens e mulheres que tiveram grandes ideias, mas nenhuma ação, sonhos enterrados no silêncio, visões que morreu antes de nascer. Napoleão Hill escreveu: a ação é a verdadeira medida da inteligência. Não o conhecimento, não as ideias, nem mesmo as boas intenções. A ação, porque só a ação traz o invisível ao visível. Só a ação transforma o pensamento em substância. Só a ação separa o filósofo do Criador, o sonhador do realizador, o escravo do Senhor. Pense na pessoa comum. Ela espera o momento perfeito, o plano perfeito, a oportunidade perfeita. Espera ter confiança antes de agir. Espera ter certeza antes de arriscar. Espera até que sua juventude se vá, sua energia se esgote, suas chances desapareçam. E então se pergunta por que sua vida parece vazia. A espera é o vício da mediocridade. A ação é o remédio da grandeza. Todos os impérios da história foram construídos por aqueles que se recusaram a esperar. Edison não esperou por experimentos perfeitos. Ele realizou milhares de experimentos imperfeitos até que a luz surgisse. Ford não esperou pela aprovação de especialistas. Ele agiu, falhando repetidamente até que o modelo T nascesse. Walt Disney não esperou que os banqueiros acreditassem nele. Ele continuou em frente até que sua imaginação se tornasse inegável. A ação incessante é um hábito de poucos e é diária, não ocasional, não quando conveniente, não quando os astros se alinham, diariamente. Todos os dias, movimento para a frente, por menor que seja, porque o ímpeto é uma lei da natureza. Um corpo em movimento permanece em movimento, um corpo em repouso se desintegra. E a própria vida recompensa quem age, não quem sonha. Então, qual é o ritual diário? É este: todos os dias, realize pelo menos uma ação concreta que contribua para o seu propósito. Escreva uma página, faça uma ligação,
Crie um produto, assuma um risco, envie uma proposta, bata em uma porta. Não importa o quão pequena seja a ação. O que importa é que você se movimente. Hill chamou isso de ação decisiva. O mundo chama isso de disciplina. A verdade é simples. A ação mata o medo. A ação mata a dúvida. A ação mata a procrastinação. Você não consegue superar o medo apenas pensando. Você precisa agir para superá-lo. Você não consegue conquistar a confiança apenas planejando. Você precisa conquistar lá agindo. Observe Abraham Lincoln novamente. Ele perdeu mais eleições do que a maioria dos homens jamais tentará. Mas ele persistiu. Continuou em frente. Continuou diante do povo. E quando a nação estava em colapso, quando a guerra civil dilacerou o país, ele agiu com coragem, assinando a proclamação de emancipação, declarando a liberdade em tempos de caos. Isso não foi teoria, isso não foi visão, isso foi ação decisiva, gravada na história para sempre. E aqui está o paradoxo. A maioria das pessoas acredita que precisa de motivação para agir. A verdade é o oposto. A ação cria motivação. O movimento cria energia. Fazer algo alimenta o desejo de fazer mais. Esperar pela motivação é como esperar a maré parar. Você vai esperar para sempre. Mas agir, mesmo quando despreparado, cria um impulso que se multiplica. Então grave esta lei em sua mente. Faça agora, não amanhã, não quando você tiver vontade, não quando for seguro. Faça agora. Esse era o mandamento de Hill, repetido incessantemente em seus ensinamentos, porque ele sabia, no momento em que você adia, no momento em que hesita, o medo se insinua novamente. A dúvida cria raízes, a oportunidade escapa, a janela se fecha. Todas as manhãs pergunte-se: que ação tomarei hoje para avançar em direção ao meu propósito? Anote, comprometa-se com ela, e então, execute-a antes do pôr do sol. Este simples ritual, repetido diariamente, transforma montanhas em pó, porque a grandeza não se constrói num único salto. Ela é esculpida, um passo incansável de cada vez. Lembre-se, o império automobilístico de Ford não foi construído em um dia. As invenções de Edison não nasceram da noite para o dia. O reino da Disney não foi criado com um único filme. Eles acumularam ações diárias. Empilharam tijolo sobre tijolo, fracasso sobre fracasso, tentativa sobre tentativa, até que a própria história não pudesse. Ignore-os. Essa é a diferença entre o medíocre e o lendário. O medíocre espera, o lendário age. O medíocre planeja para sempre, o lendário começa. O medíocre fala, o lendário se move. Então seu mantra se torna este: eu ajo, logo avanço. Diga isso, viva isso, respire isso. Porque a cada dia que você age, você reprograma sua vida. Você treina seu subconsciente para esperar progresso. Você diz ao universo que está falando sério. E o universo sempre responde a quem age, nunca a quem vagueia. Mas deixe-me despir-me de conforto. Ação implacável não significa ação perfeita. A perfeição é a inimiga. A perfeição é procrastinação disfarçada de nobreza. O mundo está cheio de homens que queriam agir, mas ficaram sentados aprimorando suas ideias, refinando seus planos, ajustando seus mapas, até que o tempo lhes roubou a chance. A grandeza pertence àqueles que entram na arena ensanguentados, despreparados, imperfeitos, mas em movimento. Edison não era perfeito quando falhou 10.000 vezes. Ford não era perfeito quando suas 2 primeiras montadoras faliram. Disney não era perfeito quando seu estúdio declarou falência. Eles não esperaram pela perfeição. Agiram, falharam, aprenderam, se ajustaram e agiram novamente. Esse é o ritmo dos grandes. Agir, falhar, se reerguer, agir novamente. E aqui está a verdade mais profunda. A ação implacável reconfigura o sistema nervoso. Cada vez que você age apesar do medo, você constrói novas vias neurais. Cada vez que você dá um passo à frente em vez de hesitar, você ensina ao seu cérebro: eu sou o tipo de pessoa que age. Essa identidade se torna permanente, essa identidade se torna destino. Então, se você quer liberdade, não espere pela coragem. Haja. Se você quer riqueza, não espere pelo plano perfeito. Haja. Se você quer transformação, não espere por permissão. O campo de batalha da vida recompensa a velocidade. As oportunidades não esperam. Os sonhos expiram. O homem que hesita está perdido.
A mulher que adia é substituída, mas aquele que se move, mesmo que imperfeitamente, sempre ganha terreno. Por isso, Napoleon Hill escreveu sobre a decisão como uma das leis inquebráveis do sucesso. Pessoas bem-sucedidas decidem rapidamente e mudam lentamente. Pessoas mal-sucedidas decidem lentamente e mudam constantemente. Por quê? Porque a ação aguça a clareza, enquanto a hesitação multiplica a confusão. Quanto mais você espera, mais sua mente inventa razões para não agir. Mas quando você decide e age, o caminho se revela passo a passo. Portanto, grave este mandamento em seu ser. Faça agora, faça com ousadia, faça sem parar. Essa frase deve se tornar sua arma contra a procrastinação. Toda vez que o medo sussurrar, responda com ação. Toda vez que a dúvida surgir, responda com ação. Toda vez que a preguiça te derrubar, responda com ação. A ação incessante não é glamourosa. Muitas vezes é solitária. Muitas vezes é silenciosa. São as madrugadas. As madrugadas, os telefonemas que ninguém vê, os fracassos que ninguém aplaude, os esforços que ninguém reconhece. Mas, acumuladas ao longo do tempo, essas ações invisíveis criam impérios visíveis. Lembre-se disto. A mediocridade morre na demora, mas o destino nasce na decisão. E quando você incute o hábito da ação implacável em sua vida, alma, você nunca mais será a mesma. Esse é o hábito 3. O hábito que transforma visão em substância, propósito em progresso, pensamento em triunfo. O hábito que reconfigura sua vida com o poder do movimento. E agora, com propósito no coração, domínio na mente e ímpeto nos passos, você está pronto para o 4º hábito, a força diária que separa aqueles que apenas se levantam daqueles que permanecem levantados. 4º hábito, a disciplina diária da resiliência e da adaptabilidade. O mundo não lhe dará a vitória de bandeja. Ele o testará, o quebrará e o esmagará. E aqui reside uma verdade que muitos não conseguem aceitar. A vida não se importa com suas desculpas, seu conforto ou suas expectativas. Ela atacará quando você menos esperar. Ela arrancará de você tudo o que você